Oi, pessoal, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio Godoy. E começa agora mais um episódio do nosso podcast. Pode ser? Pode ser. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial e não podia ser diferente, já que nós estamos abrindo a nossa segunda temporada. Eu tava com saudade, Caio, e você? Sem dúvidas. Pois é, muito bom a gente conversar aqui, receber bons convidados aqui da nossa cidade, ter conversas extremamente relevantes e vamos logo à apresentação, né? Acho que vocês já têm um palpite, nós já anunciamos no Instagram, inclusive recebemos muitas perguntas boas. Nós estamos aqui com o Moacir Lopes, ex-vice-prefeito de Uberaba, engenheiro, químico, professor e palmeirense roxo, né? Hoje eu tô ferrado, né? Eu tô flamenguista aqui com dois palmeirenses. Graças a Deus. Mas vamos lá. Moacir, seu currículo é bem extenso, né? Vou dar uma resumida aqui. Você é mestre em Química pela Universidade de Franca, possui graduação em Química pela Universidade de Uberaba, engenharia civil também pela Uniub, tem experiência na área de açúcar e álcool, com ênfase em processos, equipamentos e instalações, e também atua em engenharia civil e também é empresário. Acho que eu pulei essa parte, né? É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Estamos aqui para um bate-papo aqui informal aqui e contar um pouco da nossa história, né? Seja bem-vindo, Moacir. Te conheço de longa data, sei que você é fanático com Palmeiras e é empresário, tem muitos funcionários, gera muita renda e emprego em Uberaba e é uma pessoa que foi fundamental aí na história de Uberaba, não só empresarial, mas também política, né? Eu te agradeço você ter aceitado o nosso convite e eu queria começar te perguntando um pouco sobre a sua história. Se você nasceu aqui em Uberaba, como é que foi sua infância aqui? Quando que você começou para esse lado, principalmente esse lado de dar aula, você foi professor? Como é que foi o começo da sua caminhada profissional aqui em Uberaba e a sua infância aqui também? Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, capital, né? Eu nasci no Hospital Pérola Baita, um hospital mais central de São Paulo, e residia no bairro de Campo Grande, que é na região de Santo Amaro, perto do Autódromo de Interlagos. O meu pai, que é de Uberaba, tá? O pessoal deve se lembrar da antiga Casa Santos Lopes, um material de construção que era da família do meu pai, né? E meu pai terminou aqui os estudos, foi para Ribeirão Preto fazer curso de técnico em Química, e de lá foi para São Paulo, conheceu minha mãe, se casaram. Eu nasci em 1966, tenho 57 anos. E minha infância foi, até os 15 anos, foi lá em São Paulo, tá? E era uma infância assim, a gente viajava muito, acampava muito, em São Paulo tinha muita opção para isso, e eu lá praticava muito esporte, sempre fui atleta desde pequeno, né? Apesar de ser gordinho hoje, né? Mas eu sempre fui atleta. E por incrível que pareça, eu era goleiro, jogador de basquete, de handebol. Que loucura. E para quem não sabe, anda de bicicleta como poucos, né? Aí, inclusive ontem eu fui para Água Comprida de bicicleta. Apesar de há 51 dias atrás eu ter feito uma angioplastia, né? Já estou pedalando. E quantos quilômetros? Doutor Fernando de Martins, por favor, não me crucifica não, meu médico. Um abraço para você. E quantos quilômetros você fez ontem? Ontem foi pouco, agora foram 51 só. Você tá louco, tá maluco. E aí meu pai lá teve um problema de coração, inclusive, a saúde começou a atacar e falou, vamos voltar para Uberaba. Ele voltou para Uberaba, então eu moro aqui em Uberaba desde 1982. Para ser mais exato, desde o dia 8 de fevereiro de 1982. Então já são 41 anos, né? Então eu sou praticamente uberabense, né? E tem título de cidadão? Não tenho, já me ofereceram 2 vezes e eu neguei as 2 vezes, eu não aceitei. Porque eu não preciso de um papel para ser uberabense. Não, mas às vezes para ganhar o papel, vamos te enfiar um papel. Não, eu não quero, não quero. Não quero porque você me conhece, eu acho que isso aí é muita bajulação, é muito oba-oba e, na verdade... Efeito prático não tem nenhum. E outra coisa, eu já me sinto uberabense, eu não preciso de um papel para colocar na parede, eu sou cidadão uberabense. Minhas filhas nasceram aqui, minha esposa é daqui, eu constitui família aqui, minhas empresas são aqui, então para que eu preciso de um papel? Eu não preciso disso. Tem muita coisa na vida que é supérflua, então o ser humano só vai evoluir quando ele começar a deixar o supérfluo de lado, as ostentações, as vaidades, né? Aí começa a evoluir. Então, para mim, inclusive, nessa legislatura, inclusive, um amigo seu me ofereceu o título, eu neguei, eu não quis. É a segunda vez, a outra foi em 1996, também me ofereceram, eu não quis. Não quis. Então não é de hoje que eu tenho esse comportamento, é filosofia mesmo, e eu não mudo. E eu não te julgo não, acho que é compreensível. Agora, se mudar de ideia, não, à disposição. Não vou mudar de ideia, não. Pode ficar tranquilo. Meu DNA tá aí, tanto é que eu torço para 2 times, né?
Uberaba. Uberaba Esporte e Palmeiras. Não, Tanto é que eu sou mão preta e flamenguista, eu tô em minoria mesmo. E vou te falar um negócio, eu na minha adolescência, quando mudei para Uberaba, eu fui goleiro do Nacional no Juvenil, no Júnior, não lembro. Chegou a jogar no Meu Nacional. pai foi zagueiro do Nacional também. Quem que foi seu pai? O Quem é apelido seu dele pai? é Beck. O meu pai fez o primeiro gol do estádio JK. Ó. O primeiro gol. Primeiro gol, quando inaugurou em 1957 ou 54, eu não lembro, eu tenho isso anotado. E o filho era goleiro. É. E meu pai também. Aí ele foi no primeiro jogo, eram 2 jogos, acho que era Uberaba e Nacional, Uberaba e América de Belo Horizonte, eu não lembro. E jogava o aspirante e jogava o titular. E meu pai no aspirante. O primeiro foi do aspirante. Ele foi cruzar uma bola, igual aqueles gols espírito do Nelinho, cruzava a bola e entrava na gaveta, ele fez o gol, o primeiro gol. Aí. Mas tinha isso até registrado. Parece que teve um incêndio uma vez, perderam os arquivos do Nacional lá. Mas aí o Jairão me contou essa história depois, que era o treinador de júnior do Nacional. Ó, seu pai que fez o primeiro gol, tava lá, tudo, confirmou essa história aí. Que legal. Muito legal. Ó, a gente vai pular um pouco aí, né, nesse lapso temporal para conversar um pouco sobre a educação na sua vida, né? Você foi professor, atua ainda, Márcio? Não, ainda não. Eu parei de lecionar em 2014. Então, mas assim, a educação fez parte, né, da sua vida por muito tempo. E o que ela representou e representa ainda para você? Olha, eu acho que eu aprendi, meu pai me passou uma lição para mim e para minhas irmãs. Falou assim, ó, eu não posso te dar uma vida maravilhosa, mas eu posso te dar o estudo. Então ele falou assim, eu vou te dar o estudo. E ele deu para nós o ensino médio. É o que ele conseguia dar para nós na época. Eu fiz o ensino médio, eu optei por fazer curso técnico de química, de lá eu comecei minha carreira. Formei, fui trabalhar na Arafert, que hoje é Mosaic em Araxá. Aí dali eu voltei para Uberaba e comecei a fazer engenharia. Então, ele deu estudo para nós. E eu falei para minhas filhas a mesma coisa. Ó, o que eu posso dar para vocês é o estudo. E vocês construam a carreira de vocês. Então, eu acho que o estudo é a base de tudo. As pessoas falam que, mas se não nasceu em berço de ouro. Não, a gente consegue vencer na vida com o estudo, sim. Tá? Você vai ter uma carreira digna, honesta. Talvez você não enriqueça, mas você vai ter uma vida boa, sim. O estudo proporciona melhor de vida. Se você pegar toda e qualquer pesquisa, quanto maior o nível de estudo da pessoa, maior é a sua renda. Sem dúvidas. Então, a educação é importante para isso, embora o Brasil não valorize isso. A educação no Brasil é tratada como lixo. Tá? A gente tem um ensino, inclusive hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Nós temos um ensino médio, né? Eu tenho uma filosofia, tudo que é médio não presta. Né? Ou você foi naquela festa, como é que estava? Médio, estava ruim. Ou é que a menina é bonita, você fala assim, médio, feia. Exato. Ensino médio não presta. O ensino médio nosso é fraco, é ruim. Entendeu? Então, o que acontece? Teria que ser um ensino vocacionado, vocado para curso técnico, igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 65% da mão de obra é técnica. Então, a partir do momento que a gente reestruturar isso e fortalecer, a educação vai ser outra coisa no Brasil. A gente vai ser sempre 42º lugar no PISA, não vai ter jeito de mudar isso. Exato. Enquanto a gente tiver os governantes que nós temos, independente de ideologia, não estou falando nem de esquerda nem de direita, todos são péssimos, tá? A gente vai ser sempre o último do ranking. Agora, em relação à educação, eu sempre gostei de lecionar. Na faculdade, na universidade de Uberaba, quando a gente fazia engenharia, quando tinha prova, aí a gente ia mais cedo para a faculdade, eu ia para o quadro e ficava ensinando os meninos para a gente fazer a revisão antes da prova. E em 1996, em 97, aí eu recebi um convite para tentar dar aula lá no Zé Ferreira. O professor Danival, né? Minha esposa conversou com ele, me chamou e eu fiquei lá 6 meses, para você ter uma ideia, tanto que o Zé Ferreira era diferenciado. Embora hoje mudou a direção, mudou tudo, ele me colocou 6 meses estudando, sem eu dar aula. Só para se preparar. Só para se preparar. Aí, em 1998, eu comecei dando aula no 2º colegial, aula de química. Depois eu fui para o 3º, depois fui para cursinho. A Júlia não era nem nascida. Você não era nascida, né? Eu sou de 2003. 2003, então. 2003, quem era da minha O cara turma... sempre volta nessa tecla. 2003, quem era da minha turma, foi meu aluno de ensino médio, foi o João. O Matheus, do Jorge Matheus. Ele estudou aqui em Uberaba, no Zé Ferreira. Verdade, que
Massa. Matheus do Jorge Matheus. É, Ele não é daqui, mas ele estudou aqui. ele estudou aqui, fez fazer o ensino médio aqui. E depois Entendi. ele foi para Goiânia, fazer cursinho, e aí conheceu o Jorge e tem essa história bonita dos dois aí. Exatamente, a carreira deles tem muito sucesso. E você deu aula até que ano no Zé Ferreira? Eu dei aula no Zé Ferreira a primeira vez até final de 2008, de 98 a 2008, foram 11 anos. Dei aula na Universidade de Uberaba também de 2005 a 2008. Aí eu parei porque eu sempre tive duas atividades. Eu trabalho com engenharia desde quando eu me formei, formei em 93 e comecei a trabalhar em 1995 na engenharia. Hoje é a usina Delta, né? A unidade de Volta Grande, na época era a Agroindustrial Volta Grande. Então eu fui o engenheiro que construiu aquela usina lá, que foi o responsável técnico pela construção dela. E comecei a trabalhar nesse ramo industrial. E desde então eu compatibilizava as duas atividades, né? A engenharia com a docência. Aí chegou em 2008 que eu tinha que optar, porque se for fazer duas coisas, fazer mal feito, eu prefiro largar a mão. Exato. Aí eu estava com 6 aulas, já tinha reduzido minhas aulas, por causa que eu estava com muito acúmulo de serviço na engenharia, porque essa área que eu atuo é uma área que tem poucas pessoas no Brasil que atuam, né, que é cálculo estrutural, obras industriais, tudo. E eu tive que optar. Aí eu parei. E, ser sincero, eu arrependi de parar porque dar aula é muito bom. Mexer com jovem é muito bom. Tem até vídeos mesmo, depois você olhar no YouTube aí, eu dando aula aí, fazendo umas artes aí. Inclusive, nas perguntas na caixa de perguntas que a gente abriu, muitas mensagens eram relacionadas à sua época de professor. Inclusive, agora eu não me lembro quem mandou uma mensagem assim, o melhor professor que já teve, enfim. Então, assim, o pessoal, você parou de dar aula, pensou em ir há 14, 12 anos, parou em 2008, né? Parei em 2008. Aí depois, o Danival me chamou de novo, eu voltei, 2013, 2014. Aí parei, porque eu briguei com o presidente da Senec, para variar, né? Que eu gosto de brigar, né? Tranquilo. E virou o que virou hoje, né? Que a Senec está falida e acabou destruindo um patrimônio de Uberaba, né? A verdade é essa, né? E o pessoal não queria brigar, mas eu enfrentava as feras e falava o que precisava de falar, né? E aí você saiu e parou em 2014. Parei em 2014. Então, já são 9 anos. Vai completar 10 anos. 10 anos agora. 9 anos agora, no final do ano, completaram, né? Exato. E ainda tem muito aluno que ainda tem essa memória afetiva, né? Inclusive, hoje eu fui na doutora Renata Caetano, é minha psiquiatra, e ela foi minha aluna. E ela chega lá, ô, professor. Eu falei assim, não, já fui, não. Pra sempre. Não, um abraço, mas doutora professor é Renata, assim. viu? Obrigado pelo carinho. Que legal. Minha mãe é professora, é sempre assim. É, a gente sempre sai assim. na rua, tia Lília, você foi professora. Mas é assim quando o aluno tem carinho pelo professor. Porque quando não tem, obviamente ele vai tratar com a educação, mas ele não tem esse carinho de te chamar de professor. Sim. É porque você foi positivo na vida da pessoa, senão ela não te trataria É assim. difícil agradar a todos. A gente tem que tentar fazer o melhor de tudo, porque lidar com pessoas não é fácil. Exatamente. E lidar com jovens, principalmente no mundo de hoje. Eu não sei como é que eu seria dando aula hoje, 10 anos depois que eu parei, porque os tempos são outros. Hoje, o nível de tecnologia, de informação, então, e a correria que o mundo está, o jovem, desculpa o que eu vou falar, mas a maioria dos jovens estão largados pelos pais. A verdade é essa. Então, às vezes, ele despeja um aluno na porta de uma escola, acha que a escola vai dar conta de muita coisa e não dá. Exatamente. Então, o professor tem que estar apto para isso, tem que fazer isso. O professor tem que ser, além de professor, tem que ser psicólogo, tem que ser amigo. Os princípios e valores quem ensina são os pais. E as escolas não reconhecem isso. O antigo Zé Ferreira reconhecia. Tanto é que a gente dava aula de manhã e à tarde a gente ficava de plantão para atender os alunos. Então, eu ia para lá toda tarde, ficar até 6, 7 horas da noite, só para atender os alunos, para dar reforço individual se precisasse, para conversar sobre carreira profissional. Que legal. E isso não existe mais. E dentro dessa loucura toda aí de ser professor e ter saído dessa escola, desse mundo escolar aí em 2014, o que te levou para a política? E eu, dentro dessa pergunta, eu até queria te questionar sobre se a sua família te apoiou. E essa eu sei a resposta, mas acho que... Essa você sabe a resposta, assim. Minha família não me apoiou. Não te apoiou? Não me apoiou. Como que era a sua relação, né, com a política? Não, enfim? na verdade, eu sempre fui questionador. Primeira vez que eu, digamos, enfrentei o poder público de Uberaba, que várias vezes eu questionei. Você não era nascida, tá? Quase todas as passagens que Em são citadas aqui... 2002, nós tivemos uma seca terrível em Uberaba. Nós ficamos com uma falta d'água de 10 dias.
E eu questionei vários fatores, porque eu sabia que já existia um relatório de 92, por quê? O professor nosso de hidrologia na universidade, como é que é o nome dele? Vou lembrar. Ele trabalhou na Sabesp, um cara crânio, trabalhava na Codal aqui. Ele tinha presenciado esse estudo e tinha mostrado para nós na universidade, mostrando que Uberaba, em 1992, já tinha que buscar outra fonte de abastecimento. Quer dizer, nós estamos 31 anos atrasados. E Uberaba só tinha o Rio Uberaba e você pegava os gráficos, a vazão vinha diminuindo ano após ano. Quer dizer, nós estamos 30 anos sabendo que nós vamos ter um problema e ninguém tomar providência. E na época eu escrevi várias coisas, escrevi artigos questionando, alguns me questionaram. Na época, em 2001, era o governo do Marcos Montes. Aí, em 2003, veio o fatídico acidente com o trem lá da FCA, né? Que caiu. E nós ficamos 10 dias sem água. E foi o maior crime que cometeram na cidade, porque poderia ter liberado água no outro dia. Porque falaram que tinha metanol no rio. Aí, a gente mexe os pauzinhos, pegamos uma amostra do rio, a gente analisou. Inclusive, até escrevi um artigo no Jornal da Manhã sobre isso. A dosagem de metanol que tinha no rio era menor que no aspartame. E você usa adoçante e não tem problema nenhum. Aí foram 10 dias, aí veio o decreto de calamidade. Entendeu? Eu me lembro de uma criança que perdeu o dedo, porque o pai foi ligar uma bomba de um poço, ativar um poço, aí meteu o dedo lá e perdeu o dedo. Quer dizer, foram tantas coisas. E aí eu comecei a desenvolver centros críticos. Então foram várias vezes que eu me posicionei. Até você ser candidato em 2020. Na verdade, em 2016, eu conheci o Gabriel Mendes e a gente simpatizou, trocou ideia. Você conhece o Gabriel, né? Palmeirense como nós, né? Gente finíssima. Aliás, pessoas inteligentes são palmeirenses, né? Exato. A minha vice não vai gostar disso, né? Exato. Flamenguista. O Daverson mandou lembrança falar nisso. Esse Daverson, gente. Aí eu apoiei ele na candidatura dele para vereador. Ele teve 500 e poucos votos. Foi bom, porque vinha de um partido pequeno, tudo, né? Na verdade, na época ele estava no Livres. Em 2018, eu apoiei ele e o Daniel Angotti para a candidatura de deputado federal e estadual. Foram muito bem votados pela dimensão do que era, né? Finalizado o pleito, eles me convidaram para filiar no Novo, eu filiei no Novo. Comecei a participar das reuniões. E no final de 2019 teve o processo seletivo para prefeito. E, dentre outras pessoas, o Gabriel também me falou só, por que você não escreve? Foram 3 pessoas que me procuraram. Eu acho que você tem que escrever, que você tem o perfil. Eu me inscrevi e houve aquele famoso processo do Novo, né? No final ficamos eu e Elisa, né, como os finalistas, né, desse processo, que misteriosamente foi encerrado. Eu sei porque foi encerrado, o Gabriel Mendes também descobriu, depois você vai chamá-lo para entrevistar, ele vai te contar. Tá? Mas o resultado não foi bem aquilo que o governador esperava, por isso que o processo foi encerrado. Entendi. E aí desde então... A pessoa que entrevistou os finalistas falou isso diretamente para o Gabriel. E eu sei o que aconteceu e por que o processo foi encerrado, mas dentro desse processo, inclusive familiar... Como é que foi a recepção da sua família em relação ao seu nome? Porque assim... Elas nunca me apoiaram, né? Falaram assim, não, você é doido, você vai fazer isso não, você vai acabar com a sua vida, você vai fartar, vai morrer. Mas, ao que eu falei, não, eu vou. Aí elas aceitaram. E abraçaram. Abraçaram. Né? E assim, para quem, enfim, não conhece, né? Acho difícil, inclusive, as pessoas que nos assistem não conhecerem a história do Moacir, até por ser um podcast que trata política também. Moacir foi eleito, né, vice-prefeito junto com a Elisa em 2020 e acabou renunciando, né? E é justamente essa a nossa próxima pergunta. Como eu disse aqui antes, nós abrimos, né, uma caixinha. Não, só um minutinho. Prepara o corte, aí que vai vir um corte agora. Olha o corte, já preparou o corte? Então vamos lá. Até começar de novo, vamos preparar o corte. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e a pergunta campeã foi: o que te levou à decisão de renunciar ao cargo de vice-prefeito de Uberaba? Falta de compromisso e falta de palavra. Falta de confiança. Principalmente. Porque quem me comprou como vice-prefeito, chegou para as pessoas que comandavam a campanha, porque eu não era o candidato a ser vice-prefeito. Parece que era o
Coronel... Quem que foi candidato a prefeito também? Que era da polícia, era coronel? Que foi candidato pelo Avante? É. Era o coronel... Então, era ele. Enfim, é. A primeira pessoa a ser vice era Foi ele. candidato pelo Avante no lugar do Leandro, se não me engano. Isso, e não deu... Esqueci o nome dele também. Não deu certo. Isso. Coronel Pérez, isso. E fizeram lá uma reunião e falaram vários nomes, e o meu foi falado. E uma das pessoas que estava na reunião, ele sabe quem que é, não vou poupar o nome dele, que ele é meu amigo, falou assim, não, esse cara aqui é o ideal, porque ele foi professor, conhece muita gente, tudo. E me convidaram para ser vice. Eu aceitei, mas com as minhas condições. E quais são as condições do Moacir? Eu não vou mudar meu jeito de ser. E não mudo. Então, se tiver errado, eu vou chegar para você e falar que está errado. Você goste ou não. Tá? Não vou ficar fazendo propaganda em rede social. Tanto é que, do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 23 de fevereiro de 2023, não tem nenhuma postagem nas minhas redes sociais política falando do governo de Uberaba. Porque eu acho o seguinte, quem quer ser político não precisa de fazer propaganda. Mostra seu trabalho que o povo vai reconhecer. E eu falei isso, deixei bem claro. E assim eu segui. E os compromissos eram, vamos fazer diferente. Porque para fazer o que todo mundo fazia, você não conte comigo. Se for para lotear a prefeitura, para dar cargo, se eu não puder chegar e falar assim, isso aqui está errado, isso aqui vai dar errado, não conte comigo. E foi isso que exatamente... E foi isso exatamente que aconteceu. A gente vê vários casos aí, só procurar, vocês vão entender por que me posicionei contra. Entendi. E eu sou assim, se cumprir comigo, não precisa nem de papel assinado. Pelo que eu te conheço, é exatamente isso, né? E assim, Moacir, eu não te conhecia pessoalmente, né? Essa é a primeira vez que nós estamos nos vendo, mas eu conheço a Silvia, sua irmã. Nós fizemos um projeto juntas de exercícios físicos, enfim. E a Silvia sempre me falava, ela falava assim, olha, o Moacir, ele é uma pessoa que ele tem a palavra firme. Então, ele não precisa disso. Ela sempre usava essa expressão, né? Que você não precisava dessas coisas. Então, assim, é algo que vai além do que você está contando aqui pra gente, né? Você é conhecido pela sua firmeza mesmo, nas suas palavras e a sua coerência, né? E acho que Uberaba precisa de um gestor firme. Precisa de alguém com coragem para mudar essa cidade. O que a gente mais escuta aqui em Uberaba... Preparou o corte aí? É mais um, tá? E esse aí vai... Os tradicionalistas de Uberaba não vão gostar do que eu vou falar. Mas o Terra Madaça, né? Como é que é o nome do cara que escreveu o livro? Agora você me apertou. Então, a história de Uberaba lá, escrita em 1928, no livro Terra Madrasta, é até hoje. Uberaba é a terra dos ajeitadinhos, dos combinadinhos, dos coronéis, sim. Tem muito coronel na cidade. E Uberaba precisa de alguém firme que fale não para as pessoas. Uberaba só vai mudar. Uberlândia só mudou. A gente compara sempre Uberaba com Uberlândia e vai continuar comparando por mais 100, 200 anos se não tiver ninguém com coragem de mudar essa cidade. Desculpa, mas nós só temos um bando de bunda mole comandando essa cidade. Essa é a pura verdade. E você concorda comigo, e inclusive aí é uma opinião pessoal minha, que a atual gestão, né, no caso a Elisa, ela tinha essa autonomia para mudar porque ela conseguiu ser eleita com pouquíssimos ou quase nenhum compromisso político. Sim. E não foi uma chance perdida. Uma chance perdida. Foi uma chance perdida e tem os motivos dela. A teimosia dela influenciou muito nisso e a vaidade dela também influenciou muito nisso. Nesse sentido eu concordo. E assim, é importante lembrar também que vocês dois saíram dessa posição de estar próximo ao atual gestão, né? E se distanciaram, acredito que por motivos semelhantes. Eu, em março de 2020, a Elisa me chamou para filiar no Solidariedade, fazer parte do projeto. Eu falei, eu vou. Quando houve aquele comunicado oficial do Novo, que não ia ter mais processo seletivo, que não ia ter candidato, foi em janeiro. A hora que acabou a reunião, a gente estava lá onde foi o encontro, né? No escritório de advocacia aqui em Uberaba. Eu falei para ela o seguinte, vai em frente que você é a próxima prefeita de Uberaba. Eu fui a primeira pessoa a falar para ela que ela seria eleita a próxima prefeita de Uberaba. Em janeiro de 2020.
Por que eu sabia disso? Porque o povo de Uberaba não aguenta mais os mesmos. E o que vai acontecer agora em outubro de 2024? Mais do mesmo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos patinar mais 4 anos, mais 8 anos. Eu também acredito que ela teve uma oportunidade, né? Eu falo teve porque, enfim, nós estamos no final do mandato e ela não vai ter tempo hábil para mudar essa conduta, enfim. Ela agora até fez muitos compromissos políticos, ela não consegue mais dar esse cavalo de pau, né? Mas ela teve, sim, a oportunidade porque foi eleita sem compromisso político, só que agora o governo dela é um resumo do que é compromisso político, né? O caminhão, como ela mesma dizia, estava vazio, hoje ele está extremamente cheio. Não, já virou um bitrem acima do peso, né? Exato, inclusive tem mais cargos comissionados do que a gestão passada, que ela tanto criticou. E, enfim, foi uma oportunidade, eu acredito que jogada no lixo mesmo. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, eu até queria te perguntar, como que foi essa construção da renúncia, né, da carta? Porque, pelo que eu me lembro, foi algo que assim, já vinha te incomodando há algum tempo, até acontecer a gota d'água. Então, como é que foi essas conversas com a sua família, com seus amigos, até chegar ali aquela gota d'água e falar assim, não, eu não aguento mais e eu vou renunciar? Então agora vamos começar com... Preparo mais um corte aí. Eu fiz comigo mesmo, isso nem a Vilma sabe, eu fiz uma tabelinha. A Vilma, sua esposa. Minha esposa. Beijo, amor. Obrigado, viu? Por me aguentar. E eram 3 chances que eu ia dar. Pisou na bola 3 vezes, eu saía fora. Dessas 3 viraram 10, viraram 15. Então foram acontecendo os fatos. Isso aqui me contrariou, isso aqui não está de acordo, isso aqui está errado. Aconteceu mais isso. 2. E eu fui listando esses fatores. E o grande problema que levou mesmo a gota d'água, eu não sei porquê, mas depois eu acabei descobrindo, foi uma reunião que ela teve em Dubai com uma pessoa aqui de Uberaba. E nessa reunião em Dubai pediram minha cabeça. Tanto é que ela retornou de Dubai. Primeira reunião que ela fez com o secretariado, a ordem dela foi a seguinte: freiem o Moacir, não deixe ele fazer nada. E isso depois ela fez uma reunião comigo e confirmou isso para mim. E depois confirmou na frente dos secretários. Que era para cortar a liberdade que você tinha dentro do... Me freie, não deixar eu fazer nada. Eu achei estranho. E aí, começaram, fui nomeado presidente do Conselho de Saneamento, me cortaram. Presidente do Conselho de Segurança, me tiraram. Eu creio que tem a ver com vários fatores. Primeiro, uma das coisas que sempre atrapalha o Uberaba, é que o Uberaba sempre teve vários donos. Então, tem muito empresário aqui em Uberaba que acha que construiu 50% da cidade, que pode mandar e desmandar na cidade. Os caras que chegavam lá na Coda, faz essa rede de esgoto para mim. Acontecia isso demais. Era comum. Era comum. Aí ia fazer uma diretriz no loteamento na CEPLAN, liberar. Por exemplo, nós temos o Alfredo Freire 4. Numa cidade honesta, aquele loteamento não teria saído. Né? Mas foi aprovado, foi feito, e nós sabemos o que virou depois de estar aí parado. Né? Então, eu fiz uma das coisas que eu fiz foi que toda e qualquer aprovação de loteamento teria que, antes de emitir a diretriz, eu ia fazer um laudo meu e anexar no processo. E mandei um comunicado interno, um memorando interno para a CEPLAN. E assim eles faziam. Então, tinha gente querendo fazer loteamento em terreno inclinado. Eu falei assim, beleza, apresenta os projetos dos muros de arrimo. Os caras iam reclamar com a prefeita, com a CEPLAN. E se você acha que isso gerou uma pressão para... Claro, isso é inclusive, esse dia para trás, teve uma entrevista de um loteador na rádio JM e falou isso mesmo, que os caras viraram a metralhadora contra mim, porque eu estava atrapalhando os negócios dele. Só que a lei manda fazer isso. Quer dar um exemplo? Loteamento Tamareiras, está lá. Foi aprovado agora no governo da Elisa. Era para ter sido feito o muro de arrimo. Os caras estão reclamando, quem comprou os lotes lá, que não tem muro de arrimo. E aí, cadê a responsabilidade da construtora? Cadê a responsabilidade da prefeitura que deu alvará? E esse era um dos grandes... Aí o prejuízo é de quem? É do cidadão. Ninguém pensa no cidadão nessa cidade não, cara. Os caras só pensam nos negócios dele. Ninguém pensa no cidadão, não. E aí isso foi te afastando da gestão. Aí outro, um loteamento lá perto da Pedreira, Beira Rio. Né? Área de barulho. Aí uma empresa famosa, nacionalmente, queria construir lá.
Beleza. Eu peguei e falei assim, apresenta o estudo de impacto de resiliência e coloque que lá, como é a área da APA, que lá só pode construir 50% da área. Coloque isso claramente no contrato de compra e venda. Porque o cara vai comprar o terreno, achar que pode construir em tudo, opa, só posso construir 50%. O cara está sendo enganado. Ninguém avisa isso na hora que está vendendo um lote. Quem se ferra? O cidadão. Exato. Foram reclamar. E aí começaram a pedir minha cabeça. Só porque eu estava exigindo que se fizesse o quê? Que cumprisse a lei. A lei. Entendeu? Entendi. E aí, essas pessoas que se acham donas, que acham que pode tudo, para mim não mudou nada. Eu continuo sendo moço de sempre. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês são... Todo mundo sabe quem são vocês em Uberaba. Uma hora a casa de vocês vai cair. Por isso que eu falo, tem que ter gestor na cidade com coragem de mudar a cidade. Senão, nós seremos uma eterna sombra de Uberlândia. Gostam ou não disso? E você acha que dentro dessa realidade, quando você sai da prefeitura, isso facilitou para que esse tipo de negociação, enfim, de facilitação acontecesse? O que acontece? Essas pessoas que têm negócio dentro da cidade, elas sempre foram apoiadores de campanhas políticas. Então, os governos, em geral, cedem às pressões em troca de apoio financeiro e político na hora da campanha. Então, o que acontece? Gente, nós somos eleitos sem ninguém nos conhecer. Isso já deu certo uma vez. Para que eu vou me vender, desculpa, para apoio político de fulano, ciclano e beltrano? Vocês sabem quem são essas pessoas? Não preciso disso. Já deu certo uma vez, vou continuar a mesma linha. Então, o que acontece? A pressão, se você não liberar isso para mim, eu não vou te apoiar na eleição. Desculpa, foda-se. Eu quero até aproveitar a oportunidade para contar uma passagem minha na atual gestão. Para quem não sabe, enfim, eu fui líder de governo durante 8 meses, né? Os 8 primeiros meses da gestão Elisa, eu fui o representante da prefeitura na Câmara Municipal. E eu posso dizer isso porque, assim, eu participei dessa reunião. Eu me lembro, na época, uma reunião com a secretária de governo, um loteador que, obviamente, eu não vou falar o nome, e com você, no seu escritório ali, ainda perto do gabinete da prefeita, né? Quando eu era ali perto do gabinete dela. E eu lembro de você abrir um mapa lá na mesa e o loteador queria, enfim, fazer um empreendimento. E eu lembro de você deixar muito claro para ele na reunião de que se ele cumprisse com todos os requisitos legais que eram exigidos ali na época, o empreendimento andaria e que não teria jeitinho, enfim. Caso ele cumprisse com tudo, daria certo. Do contrário, não tinha conversa, não tinha facilitação. E assim, foi ali a partir daquele momento, eu já te conhecia, mas naquele momento eu passei a te admirar porque eu vi que a sua conduta em relação enfim, as negociações e a lei era exatamente aquela que você pregava na porta para fora. Porque foi a primeira reunião que eu participei, uma reunião relevante, assim, com um grande loteador da cidade. Um dos coronéis da cidade, né? E eu lembro que você deixou muito claro para ele ali como é que funcionava. E eu lembro, inclusive, do semblante, assim, no rosto dele, de surpresa. Porque eu acho que ele não estava acostumado, enfim, com alguém ser tão sincero e franco daquela maneira. E você deixou muito claro para ele, ó. Cumpriu o requisito legal, a contrapartida do loteador vai dar certo, do contrário, não tem jeitinho, não tem negócio, não tem nada, é assim. Então, assim, naquele dia ali eu passei a te admirar e muitas pessoas pegam no seu pé, enfim, falando do seu temperamento, que você mesmo sabe que não é um temperamento fácil, às vezes, de dar conta tá com raiva. Gente, quando a gente é, assim, muito espontâneo e que tem que falar a verdade, a gente sempre passa uma imagem mais explosiva. Mas uma coisa que as pessoas não podem falar de você, e assim, eu posso falar por experiência profissional, é que você é desonesto e que você não acredita naquilo que você fala. Porque naquela reunião eu falei, esse cara, podem falar o que for, que ele é maluco, ele é bravo, mas assim, o que ele prega lá fora, ele prega aqui dentro. Então, assim, aquele dia foi para mim um divisor de águas e, enfim, e aí você tem seus motivos de ter deixado o governo e eu não te julgo porque não é fácil abrir mão de um grande salário, porque um vice-prefeito hoje ganha aí na casa dos 16 mil reais. 18.400 bruto, dava 14 mil e pouco líquido com imposto de renda. Exato. E se você quisesse ficar em casa, como a grande maioria sempre fez, você ficaria em casa ou, enfim, na sua empresa trabalhando e ganhando os 14 mil reais por mês, você abriu mão disso. Então, você tem seus motivos para... Eu nunca falei isso. Algumas pessoas sabem, depois umas até descobriram, mas eu nunca fiz conta do meu salário como vice-prefeito, porque realmente eu não preciso. Exato. Eu tenho minha renda, tenho meus... Eu sempre peguei esse salário e destinei para outros fins, né? Fiz muita coisa, as pessoas que foram beneficiadas, entidades aqui em Uberaba. Então, eu sempre pegava esse dinheiro do meu salário e ajudava quem precisava ser ajudado. Tem até uma frase
do podcast que a gente gravou com o Anderson Adalto, que a gente toca nesse assunto. E eu me lembro até da expressão que ele usou, que foi um ato de absoluta correção, né? De abrir mão, porque assim, a gente sabe Falando sobre você, né, no caso. Exatamente. Eu vivo, Ed. Esse ato de realmente, né, renunciar esse alto salário, esse cargo de relevância dentro do sistema político de Uberaba, para ser fiel, né, aos seus princípios. Então, eu lembro perfeitamente dessa frase, absoluta correção. E faria tudo de novo, porque eu aprendi uma coisa na vida. A gente não pode arrepender do que a gente fez. Se a gente arrependeu do que a gente fez, é porque a gente fez errado. Ou então não analisou a situação difícil. Não me arrependo de nada, de ter sido candidato, de ter feito parte do governo e de ter renunciado. Tá? Exato. Porque não mudaria meus princípios e vou continuar assim até o fim da minha vida. Eu vou viver até os 90, já falei pra Vilma que ela vai ter que me aguentar até os 90 anos. Andando de bicicleta igual um doido e ela vai junto comigo, vai me buscar. E faria tudo de novo. E essa atitude minha de também abrir mão do salário também me prejudicou. Criou muito ciúme dentro do governo. Vou contar um caso que o pessoal de Uberaba sabe. Na época da pandemia, eu peguei o salário do mês de março de 21, comprei tudo em capacete. Só que eu comprei escondido, não falei para ninguém. Capacete, no caso, era aqueles capacetes... Capacete de inalação, ventilação, né? Porque, inclusive, eu comprei os últimos 4 que tinha na fábrica. Eu tinha encomendado 7, eles tinham 4 e me mandaram. E eu doei 2 para uma UPA, 2 para outra UPA. Chegou, já foi sendo usado na mesma hora. O pessoal agradeceu muito tudo. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, não divulga, eu não quero te divulgar. Mas uma pessoa lá dentro tirou foto, divulgou e acabou espalhando para o Uberaba inteiro. E na mesma época, as entidades de Uberaba compraram 41 capacetes para doar também. E os meus capacetes repercutiram mais que os capacetes deles. Das entidades. E uma pessoa do governo veio me questionar sobre a sua doação. Por que eu tinha doado os 4 capacetes? É um absurdo. Gente graduada do governo, que era um absurdo, que estava ofuscando o trabalho da sociedade civil. Você vê o nível de vaidade que estava contaminado o governo. Eu falei, tudo bem, eu não queria que divulgasse, mas a pessoa lá dentro mandou a foto e divulgou. E vida que segue, eu fiz minha parte. E vida que segue, eu fiz minha parte. E fiz de novo e faria de novo. Que loucura. Bom, Assir, acho que você já falou um pouco sobre as suas atribuições, né? Como você foi perdendo isso, que inclusive foi o motivo, né, da renúncia. Mas eu queria que você explicasse pra gente quais eram as suas atribuições a princípio, qual que era o grau de autonomia conforme o tempo foi passando, a sua liberdade para tomar decisões. Porque, assim, inclusive a gente ouve dizer que você foi despejado da sua sala, né? Isso é verdade? Despejado até do estacionamento. Ah, essa história é boa. Inclusive, não sei se você se sente confortável para contar, né? Mas eu acho que era bacana você falar sobre isso. Mas vamos lá, né? Quando começou, eles me chamou, a sua sala é essa aqui, do lado do gabinete dela, você vai ficar aqui do meu lado para me ajudar. Inclusive, eu acho que esse é um corte bom. Prepara aí, vai. Aí, e assim foi feito. E nos primeiros 30 dias, eu saí de lá 9, 10 horas da noite, reunião atrás de reunião para conhecer a máquina, tudo. E a pandemia comendo solta, né? A gente tem que fazer uma ressalva porque a gente viu muitas pessoas comparando a condução da pandemia em 2020 pelo governo Piau e a condução da pandemia em 2021 pelo governo Elisa. E são duas coisas distintas, porque na pandemia no Piau, a gente teve o pico, na época do Piau foi no mês de setembro, eram 550 casos. Dia? Não, na cidade inteira, o máximo que teve. O pico, estamos com 550 pessoas ativas contaminadas. No governo Elisa chegou a 6 mil. Quer dizer, 10 vezes mais. A segunda onda foi muito mais intensa que a primeira. Tanto é que os colapsos dos hospitais aconteceram todos na segunda onda. Onde faltou oxigênio em Manaus, onde tinha gente que não tinha UTI, que morria dentro da ambulância, e assim em diante. Tá? Então, aquela reunião toda semana e foi
entrou mês de fevereiro e pandemia em cima de pandemia, a gente trabalhando. E o primeiro grande impacto que teve foi na condução da pandemia, né? Porque eu sempre pensei de uma maneira em relação a vidas, né? E grande parte do governo pensava em CNPJ e não em CPF, né? Então eu comecei a me entender ali. Tanto é que a primeira briga minha com ela, eu saí do comitê, né? E a gente ficou afastado 2 ou 3 meses sem conversar por causa disso. Depois conversamos, acertamos, só que eu falei assim, eu não converso mais, não falo mais de pandemia, não toco mais nisso. E foi tocando o ano de 2021. E as minhas atribuições eram essas. Se for falar a verdade mesmo, vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente não devia ter nem salário. Porque ele não tem autonomia Não tem nenhuma. nada, não tem na lei que fala qual que é a função dele, tá? Não existe. Então, eu acho que tinha que ser aqui pro seguinte, é um reserva. Precisou, você convoca ele, vai trabalhar, aí ele recebe. Não precisou, deixa quieto. Desde que tenha, obviamente, isso é legalmente, ele não tem essa função, né? Sim. Mas desde que isso seja alinhado antes também, né? Claro. Porque quando te convidam para ser um candidato a vice, obviamente é combinado e conversado quais seriam suas funções do governo. Então, provavelmente, esse não foi o caso, né? Te falaram Sim. que você teria voz ativa e com o tempo você não teve. Com essa reaproximação depois dessa crise da pandemia, ela me fez 2 convites, já no final de 21, ou para assumir a CESURB ou para assumir a CEPLAN. Eu falei que topava. Só que na CEPLAN eu assumiria, mas eu queria 20 engenheiros. Queria ter autonomia para poder escolher os engenheiros. E nós tínhamos esses cargos. Nós tínhamos 19 cargos em aberto de engenheiro na prefeitura. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu falei assim, nós precisamos de terminar as obras e precisa de engenheiro. Sem engenheiro a gente não vai conseguir. Você vai patinar nas estações, vai patinar nos projetos. Então vamos fazer uma ata de preços e vamos contratar uma empresa de projeto por ata de preço. Inclusive uma empresa de Uberaba famosa aqui, competente. Eu até levei a ata dela, ela que faz os projetos de 7 Lagoas, que é uma cidade grande, né? E falou, ó, pega essa ata aqui, o cara já está aqui, já vamos soltar esse projeto tudo, vai vir o dinheiro de Brumadinho, você já entra com isso aqui pronto. Não, no ata não dá certo, que não pode, meu CPF, tudo. Então, não aceito. Ou vai ser, você quer que eu mostre o resultado? Eu quero 20 engenheiros e vamos trabalhar dessa forma. Não, não dá. Não aceito. Então você realmente foi convidado para assumir essa Foi convidado. E aí já estremeceu. Aí veio a famosa viagem para Dubai e a hora que voltou de Dubai, mandaram me frear. E aí eu fiquei em 2022, né? Praticamente, sim, atendendo um ou outro lá e não me chamavam mais para reuniões, me tiraram das reuniões. Tem uma história que você foi despejado do seu escritório. Aí, o que aconteceu? Eu participava das reuniões na Codal. Eu ia toda semana na Codal. 1 ou 2 vezes. Participar das reuniões lá. Ia de vez em quando na CEPLAN, mas na CEPLAN não era bem recebido. Nunca fui bem recebido na CEPLAN. Na CESURB também tinham muitas restrições. Não sei porquê, mas já creio que isso seriam ordens de cima, né? Para não me atender. E aconteceu o famoso caso em março dos uniformes. Tem uniforme com propaganda. Que o Celso Neto e o Cabo Diego estavam na porta lá do CD, que eles queriam entrar para averiguar. E aí não deixaram ele entrar, me chamaram. Eu fui lá e falei para eles assim, não, nós vamos entrar. Não tem nada para esconder. E acho que tem que ser assim, porque se estiver errado, que bom que escreveram que está errado e vamos resolver. Eu penso dessa maneira. Se fosse comigo, se me chamasse, eu estaria lá. Se eu fosse o chefe executivo. E eu fiz dessa maneira. E não foi a primeira vez. Quando deu o problema das vacinas, você lembra do caso? Tem vacina vencida? Foi dia... Eu vou contar esse caso daqui a pouquinho. Vai só acabar esse caso dos uniformes. Entramos, olhamos tudo, não encontrou nada. Virou um inferno, né? Me chamou para reunião, não gostou, falou que eu estava contra o governo, que ia tomar minha sala, me despejou da sala. Me mandou para um buraquinho debaixo da escada da CEMED. E a vaga também? A vaga foi diferente.
A vaga do carro, no caso. Tem uma vaga de estacionamento, prefeito e vice-prefeito. Mas foi mais agora pro final, né? Que depois eu cheguei para... Estava até afastado. O Celso Neto me chamou para uma reunião, porque ele estava conversando, que eu ia ajudar lá na educação. Ele já era secretário? Já era secretário, eu cheguei para estacionar, parei o carro na vaga de vice-prefeito. O guarda veio igual um arara, só não pode parar o carro aí. Moça, eu sou o vice-prefeito. O senhor me conhece? Não, mas nem o senhor pode parar aqui. Eu tenho ordem para não deixar nem o senhor parar aqui. O senhor está brincando comigo, né? Posso parar o carro na minha vaga? Eu não posso parar. E eu fui lá, peguei a placa, tá escrito vice-prefeito, quebrei, joguei no lixo, assim, agora a vaga é do senhor, tô indo embora. Liguei pro Celso Neto. Celso Neto, tô indo embora por causa disso, disso e disso. Entendeu? Não vou falar o que eu falei, o palavrão que eu falei para ele, mas, né? Tchau, pode ficar com a vaga, não precisa de vaga, não. Aí comecei a trabalhar de bicicleta, pronto. Não tem vaga pro carro, eu vou de bicicleta. Gente, assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tô imersa como vocês estão na política ou estiveram. É uma coisa que me choca, assim. Me choca ouvir essas coisas, esses relatos. Da mesma maneira que muitas pessoas falam que foi inédito a sua renúncia, porque nunca nenhum prefeito renunciou, pelo menos na história recente de Uberaba, nenhum vice-prefeito renunciou. No Brasil são 3 ou 4 casos só. Só? É inédito também algumas situações que você passou enquanto vice, né? De ser despejado, enfim, de ter o seu carro barrado no estacionamento da prefeitura, de ser barrado das comissões que você fazia parte, que você presidia, enfim. Então, eu acho que é até bacana você falar sobre isso, para as pessoas conhecerem um pouco sua história, porque além de você ter deixado de receber uma parcela, enfim, um salário maior do que 99% da população brasileira recebe, você fez isso porque você teve suas motivações, enfim, o seu trabalho foi sendo minado ali, e como você mesmo disse, você não precisava, não estava ali por causa de questões financeiras, e aí você abriu mão. Isso foi confirmado agora por essa entrevista que teve lá no programa do Paulo Garcia, por um empresário de Uberaba, falando que eles viraram a metralhadora pro meu lado mesmo, porque eu estava atrapalhando, por quê? Porque eu estava exigindo que fosse cumprida a lei. Exato. Então, gente, 2024, outubro está aí. Vocês podem escolher em quem vai cumprir a lei e quem não vai cumprir a lei. E dentro dessa... Saibam que quem está vindo como candidato aí, nenhum cumpre a lei. E dentro dessa realidade que você coloca, enfim, que você observa hoje na política, porque você deixou de ser vice-prefeito, mas você ainda acompanha a política municipal, enfim. Como você eu gosto, né? Exato, como cidadão, inclusive. Como que você Até avalia... porque eu pago muito imposto nessa cidade aqui, né? Então eu gosto de ver meu dinheirinho bem aplicado, embora não esteja sendo bem aplicado. Como que você avalia hoje, em janeiro de 2024, a atual gestão municipal? Até aqui, né? Eu não gosto de avaliar nenhuma gestão antes do final. Uma vez me perguntaram o que eu achava do governo do ano estadual. Eu falei assim, quando eu terminar, eu te dou a nota. Eu dei uma nota 6,5 para ele. O que você acha do governo do Piau? Quando terminar, eu te dou uma nota. Eu dei uma nota 5 para ele. Muito bom, que eu acho que o Moacir, ele adivinhou. A gente ia chegar nesse Nós vamos chegar nesse momento. Quadro. O da Elisa, em janeiro de 25 eu te falo. Mas a nota dela é menor que a do Piau. Do Piau. Podendo mudar, né? E a Podendo pizza é boa, subir ou onde que descer. é? A pizza de onde que é? Alguma padaria. Patrocinar o podcast aí, vamos falar o nome aqui. Vamos buscar aquela nova, né? Bonitona, Araújo, não é? Acho que é essa. Aí me pega. Ainda que eu soubesse, eu não falaria, porque não patrocinou, então a vida que segue. Mas vamos ganhar, né? Vamos. Exatamente. Moacir, eu acho que você já deu assim, vários indícios pra gente até aqui nessa conversa, mas quando de fato caiu a ficha que você não estava satisfeito no cargo de vice-prefeito? Eu estava trabalhando e estava me incomodando muito. Eu chegava lá, às vezes tinha uma pessoa para me atender, outra, eu falei assim, não, gente, isso aqui não está correto. Eu não preciso ficar me humilhando nesse ponto. E aí eu falei assim, eu vou tirar um prazo, vou pedir uma licença sem remuneração, que é outra coisa inédita em Uberaba também, né? Sim. Isso nunca tinha acontecido. Eu tirei uma licença, aliás, tirei férias sem remuneração também, né? Que é outra coisa também inédita em Uberaba, né? Que todo mundo viajava aí recebendo. Eu viajei sem receber. E tirei
em setembro de 2022 até dia 31 de dezembro de 2022, tirei a licença e remuneração, mandei para a Câmara, vocês aprovaram, para pensar. Falei assim, eu vou voltar, vou dar mais uma chance. Aí eu conversava com o Celso Neto, eu queria ajudá-lo, tudo. E voltei em janeiro de 23. E as coisas estavam do mesmo jeito, as pessoas não conversavam comigo, eu não era bem recebido em lugar nenhum. E foram acontecendo várias coisas. E a derradeira, que foi no dia 22 de fevereiro, que eu renunciei no dia 23 de fevereiro, né? Acho que é isso mesmo. Eu no corredor ali, vindo da cantina, que eu tinha ficado lá, fui comer alguma coisa na cantina, voltando, uma pessoa me parou no corredor. Deixa eu te mostrar um áudio aqui, você não briga comigo, que eu gosto mais de você. Uma pessoa conhecidíssima na prefeitura e aqui em Uberaba. Falei assim, pode. Era um áudio da prefeita conversando com o familiar dela, falando que eu estava atrapalhando demais o governo dela. E eu falei, muito obrigado por você ter me mostrado esse áudio, que eu vou tomar uma decisão hoje. Fui para casa, escrevi minha carta, aí foi numa quinta-feira, fui lá na Câmara, entreguei, tchau, estou atrapalhando, não quero atrapalhar a vida de ninguém, não precisa atrapalhar a vida de ninguém, eu estou aqui para ajudar, para somar, se eu não posso somar, vocês que lutem. E aí você abriu mão? Abri mão. E dentro dessa construção, eu até queria complementar a pergunta da Júlia. Tem mais uma aí. Pode falar. Quando eu estava afastado, em novembro de 22, um vereador e um secretário de governo foram na minha casa conversar comigo para me voltar. Eles queriam me aproximar da prefeita. E aí, quer que eu volte? Mas fazer o que não? Nós vamos soltar o projeto do recapeamento, você vai coordenar, o processo vai dar certo, é sua área, vocês vão ficar de bem, tudo. Falei, tudo bem. Mas você e você que estão me chamando, eu quero que ela converse comigo. Porque no caso foi ela que falou que você estava atrapalhando. Então, ela conversa comigo. Se ela vier conversar comigo, porque é o seguinte, por mais ruim, por mais complicado que uma pessoa seja, eu aprendi uma coisa com um cara chamado Danival Roberto Alves, diretor de Zé Ferreira, e um baita de um cara, né, que merece uma estátua aqui em Uberaba. Todo mundo merece uma segunda chance. Então, quando a gente tinha um aluno problemático na escola, dá um problema, assim, vamos escutar a história dele, às vezes tem algum problema por trás disso, vamos dar uma segunda chance para ele. Então, eu falei para eles, então pede para ela conversar comigo. Ela não conversou comigo, não me procurou hora nenhuma. Eu não aceitei. Porque, peraí, o cara tá vindo conversar, é desejo dela? Porque às vezes é o desejo de vocês e não dela. Né? Então, aconteceu isso também. Não manifestou, não conversou, nem nada. Entendi. E aí dentro dessa, inclusive antes da sua saída, né, você disse que estava até muito próximo ao secretário, enfim, na época o secretário de Educação. Tem alguma coisa na Câmara, algum vereador que te frustrou? Porque você tinha uma boa relação com quase todos os vereadores. O Celso Neto, para mim, é uma decepção. Porque o comportamento dele é bipolar, né? Um cara que era totalmente contra o governo, de repente vai para o governo e vira o fã número 1, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que muda de comportamento da água para o vinho não é uma pessoa que tem coerência nos seus pensamentos nem na sua linha de conduta. Isso para mim não serve. Entendeu? Entendi. E eu acho que é o seguinte, admiro demais você e a Rochelle, porque vocês, desde o primeiro dia de mandato, vocês são fiéis à sua linha de pensamento. Muito obrigado. Entendeu? E eu acho que o Uberaba precisa de mais gente assim. O Uberaba precisa de gente nova. Não adianta ficar investindo nessa veiarada, não. Vocês ficam voltando essa veiarada aí, gente. Ó, vocês que estão ouvindo aí, ó, esquece esse povo, hein? Tem que botar gente nova na Câmara, viu? Então, corte bom isso aí também, viu? Pode anotar aí. E aí, tem que ser fiel aos seus pensamentos. Não, eu vou te seduzir com cargo e o cara... Opa, não, agora você era a bruxa malévola, agora é a Branca de Neve. Para com isso aí. Isso pra mim não cola. Isso aí é a maior decepção pra mim, foi o comportamento dele.
Politicamente eu também tenho. O cara tem que ser verdadeiro, igual o China. O China é aquele lá e pronto, tem que ser verdadeiro. Independente do cara pensa, o cara tem que ser verdadeiro nos seus atos. Entendeu? Sim. E, enfim, politicamente também tem minhas discordâncias dele, inclusive falo pra ele isso. Mas ele não foge dos pensamentos dele. É aquilo lá, né? Exato. Ah, não, você tá falando do Celso, né? Sim. Ah, não, eu tava falando do China. Agora, dentro do seu raciocínio, a gente até passou, antes de passar para uma outra questão, a gente tem passado por uma situação, inclusive, de uma pessoa que é notório, né? Publicamente, muitas pessoas sabem que você indicou o presidente da Codal, que eu acho que até foi a única indicação que você teve no governo, né? Na gestão da Elisa, que foi o Zé Valdir, que foi presidente da Codal até o final do ano passado. E ele tem passado por uma situação muito complicada, tem respondido um processo administrativo da prefeitura em relação às horas extras dele. Você tem contato com ele? Tem. Vocês conversam sobre isso? Ao contrário de alguns aí, eu não abandono meus amigos e as pessoas que eu confio. E o que você acha disso que ele está passando? Porque, assim, literalmente do dia para a noite ele deixou de ser presidente e parece que passou a ser inimigo da tua gestão. Assim como eu, pediram a cabeça do Zé Valdir, né? Ele está sofrendo uma injustiça muito grande, porque, assim como eu, ele também não fazia as coisas erradas. Então, alguns coronéis da cidade que eram acostumados a chegar na Codal e aprovar seus empreendimentos do jeito que queriam, não estavam sendo atendidos. Por quê? Porque estavam sendo obrigados a cumprir a lei. Vou dar um exemplo de um caso. Um empreendimento aqui em Uberaba. Esses empreendimentos, a maioria, são financiados pela Caixa Econômica. O loteador queria receber a parcela da Caixa. Só que para receber a parcela da Caixa tem que estar com a BITSE. E o ABITSE você só fornece se tiver 100% concluído. E faltava eletrificar a estação levatória de esgoto. Libera para mim para me receber da Caixa. Eu, não posso. Ele falou. Ele teve coragem de falar. Errado, eu não vou fazer. O cara pediu a cabeça dele. Um dos que pediram? Foram 3 que pediram. E foram bater lá na mesa da prefeita pedindo. Só que aí dentro dessa realidade existe um paralelo entre exonerar um presidente da Codal, no caso ele, exonerar e depois colocar um processo administrativo, enfim. Sim. Porque isso pode, inclusive, como consequência, ele é concursado, né? Ele é funcionário concursado da prefeitura, ele pode, por consequência, perder o cargo dele de concurso. Mas eu creio que não vai acontecer isso não, porque está tudo muito bem documentado. Eu tive acesso ao processo, peguei a POP, está muito bem documentado. O que houve ali foi uma perseguição política. E na noite anterior ao que ele foi exonerado, houve uma reunião na qual participou a prefeita e umas pessoas de Uberaba, até um partido político está apoiando ela recentemente, né? E pediram a cabeça dele. Outra coisa também que ele fez que atrapalhou muito é que queriam gastar a verba de publicidade da Codal. Ele não deixou gastar, porque a verba de publicidade de empresa de saneamento tem que ser gasto, com campanhas educativas de saneamento. Vai faltar água. Hoje vamos economizar água. Ou tem uma campanha de lavar o quintal, igual o pessoal lavar a rua. Não, por quê? Porque a gente sabe que no último ano de governo, você só pode gastar com publicidade a média de você gastou nos 3 primeiros anos. E ele não gastou, tinha gastado praticamente nada em 2023 e queriam que gastasse. Tanto é que trocaram a assessoria de comunicação da Codal por causa disso. Tá? E ele se negou. Então foram vários fatores. Então essa história que está aí, entendeu? Foi para mascarar que na verdade eram outros interesses. Porque essa questão das horas extras dele, o Zé Valdir está lá aqui desde 2016. E, na época, eles faziam 90, 100 horas extras por mês. Por quê? Rodava sábado, domingo, tá? A gente passou muita crise de abastecimento. E o diretor, na época, mandava pagar só 40 horas. Então, ele recebeu 40 horas. Mas e as outras 50 que ele fez? E não foi só ele, foram várias pessoas. Então, ele tinha direito de ter entrado com esse processo. Tá? E está tudo documentado e deve provar agora que está tudo certo. Tanto é que mandaram pagar isso para ele sem ele saber. Então, a hora que ele ficou sabendo, que ele fez, imediatamente mandou devolver. Inclusive, a aprovação dessas horas extras não passava por ele. Não passava. Exato. Agora, são pontos, assim, eu vou falar uma coisa aqui. De serem esclarecidos, né? Porque
mais uma vez, na caixinha que a gente abriu, chegaram perguntas sobre o Zé Valdir. E, assim, são pontos que não chegam para a população. As pessoas não têm acesso a isso que está acontecendo, a esse processo, e é extremamente importante dizer isso. Tem muita coisa que precisa ser esclarecida nesse caso. Primeira coisa a ser esclarecida, qual que é a ligação da pessoa do RH da Codal, que abriu o processo, com a controladora geral do município. Isso tem que ser esclarecido. Tá? Porque tem mais coisa aí, não é só isso não. Isso foi tudo combinado antes. Isso aí, ó, que estourar, vai sobrar para muita gente que acha que tá de boa. E eu tô quietinho, porque diz que quem ri por último ri melhor, né? Então, eu até queria te perguntar, dentro desse cenário, né? Hoje a gente tem uma atual gestão, né? Tô falando de janeiro de 2024, uma gestão da prefeitura que pelo menos nas pesquisas recentes, mostra que ela tem uma rejeição muito grande. Aí na média de 50%, 60%, o que é uma rejeição altíssima para o mandato de prefeito, principalmente de um prefeito de primeiro mandato. Hoje você enxerga alguém aí no cenário político para bater de frente com o governo? Como é que você enxerga as possíveis candidaturas hoje e esse cenário político? Porque nós estamos em ano de eleição e, assim, você melhor do que ninguém sabe como é que é essa loucura que vai acontecer em outubro. Bem, eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa para o povo de Uberaba, mas com esse cenário que está aí, a Elisa tem chance de reeleger. Porque Tony e Piau junto é antítese, né? Entendeu? O pessoal não quer, igual eu falei, o pessoal não quer os mais dos mesmos, eles querem gente nova, quer gente que tenha coragem de mudar a cidade. Então nós vamos ter 3, Elisa, Tony e Piau, que nós sabemos que a cidade não vai mudar. Tem o Franco. Dos 4, o Franco eu acho que é o único que teria coragem de mudar esse cenário. Só que tem um fator que está chegando aí e que vai balançar, chamando-se Adalto. Uma possível candidatura do Anderson. Eu tenho certeza que ele vai ser candidato. E se ele for candidato, o segundo turno é Elisa e Anderson Adalto. Enfim, eu acho que ele tem uma grande parcela da população ainda, mas eu não sei se ele dizem que ele tem um problema jurídico, né? Inclusive, eu acho que ele próprio assume isso. Eu não sei se ele tem viabilidade jurídica para poder ser candidato, mas, enfim. O Anderson tem um detalhe. É só analisar as campanhas dele. Desde 1986, que ele foi candidato a deputado, primeira vez, o nome dele é forte. Quando ele apoia outra pessoa, ele não consegue transferir seus votos para essa pessoa. Foi o caso do Zé Luiz para deputado estadual, da esposa dele para deputado estadual. Mas ele em si é um nome forte. É um nome forte. E a gente ainda precisa de contar com o governo federal, né? E ele tem uma vantagem. Da ligação, ele tem uma vantagem. Anderson. E ele falava não rindo para as pessoas. E eu sei de alguns casos, pessoas próximas aí que me contaram, que foram até secretária dele, que chegava o cara, arruma um cargo aqui para esse cara aqui, porque o cara é bom, vai ajudar a gente. Ele já chegava assim, me pede qualquer coisa, menos isso. Ele tinha coragem, ele falava as coisas, não, entendeu? Não ficava enrolando. No governo dele também aconteceu um caso. O famoso empresário do Uberaba chegou numa determinada secretaria. Eu preciso disso aqui. Não, mas isso aqui está contra a lei, eu não posso te atender. Esse empresário foi e falou pro Anderson. Aí o Anderson virou pro secretário, encontrou ele. Fulano veio falar de você. Aí o secretário já botou a mão na cabeça. Não, eu vou entregar meu cargo. Não, pelo contrário, eu quero te dar os parabéns. Você fez o certo. Entendeu? Então, ele é um cara que pode mudar o panorama de Uberaba. E outro detalhe. Gostem ou não, nós temos que ter gestores alinhados com o governo federal. Porque o governo estadual e nada para nós é a mesma coisa. A maioria dos recursos nossos, emendas, vem do governo federal. Então, o governo estadual dá esmola para Uberaba. O que nós recebemos ultimamente foi só esmola, né? Um recampeamento aqui na Filomena. Aí privatizou as estradas da região aqui, né? Que tem pedágio agora com asfalto boca de porco, que deveriam ter vergonha de cobrar pedágio. E a gente não recebe nada, né? Hospital regional nosso, daquele jeito. Então, a gente tem que se alinhar com o governo federal. O governo estadual, tá bom, obrigado, viu? Porque a gente sabe que o que vem de lá é pouco. A gente manda muito para Belo Horizonte, recebe merreca. Então, e a relação da prefeita com o governador, teoricamente, é positiva. Mas com o governo federal é 0. Então, nesse cenário, o Anderson, se vier prefeito, é uma boa alternativa. Dos 5,
junto com o Franco, para mim, seriam as melhores alternativas. Entendi. Bom, Moacir, a gente tem um quadro aqui no podcast que é o bate-bola jogo rápido. A gente vai fazer algumas perguntas e a intenção é você responder rapidamente mesmo. Agora que o processo vem? A primeira delas, inclusive, você já deu um spoiler, que é justamente essa avaliação das gestões passadas. A da Elisa, você já disse, né? Nós teremos essa resposta em janeiro de 2025. Espero recebê-lo aqui de novo pra gente ficar sabendo sobre essa nota. Mas que a média atualmente é menor que a do Piau, que ele falou que é 5. Isso, então a gente... Vamos ver, né, Caio? Vamos ver como é que vai ser essa nota. Será que ela vai ser a menor daqui dos nossos 3, né? Vamos começar aí Pode pelo colocar Marcos mais gente Montes. aí. 5. Anderson Adalto. 6,5. Piau. 5. O Elise, ele falou que vai esperar, né? Elisa vai esperar, mas é menos que 5 hoje. Moacir, um arrependimento na sua carreira. Qual delas? De professor, de engenheiro ou de ex-vice-prefeito? Pode falar um de cada. Arrependimento? Porque você mesmo já falou que tem dificuldade não, né? Mas que não se arrepende das suas decisões. Não. Mas uma decisão assim que você achou que naquela época foi equivocada como engenheiro, como professor e como político. Como político, não tem. Eu acho que assim, quando você arrepende de alguma coisa, aquilo já vem na sua cabeça na hora, que te marcou muito. Não. Sinceramente, eu Tem dificuldades. tenho dificuldade para achar isso aí. Entendi. Entendeu? Não só na carreira política, mas como... Não, igual eu te falei, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Eu sempre procurei pautar minha vida em pensa bastante antes de fazer, para você fazer a coisa certa e não se arrepender. Não tem. Hoje, se é facinho, não tem. E estou muito tranquilo quanto a isso. Que bom, então vamos para a próxima. Qual a sua maior conquista profissional? Eu, como engenheiro, hoje eu sou... A área que eu atuo é a área de engenharia industrial. Falar um pouco da minha carreira como engenheiro. Eu sou projetista, calculista e construo também, executo obras na parte industrial. É galpão de armazenamento de grãos, usina de açúcar e álcool, fábrica de fertilizante. Então, hoje eu sou um dos caras do Brasil que é muito procurado nessa parte. Então, hoje são 5 pessoas no Brasil que fazem o tipo de serviço que eu faço de projeto. Entendeu? Então, esse é um orgulho que eu tenho de ter chegado nesse patamar. E é uma coisa seguinte, eu acho que em Uberaba quase ninguém sabe disso, né? É uma área pouco explorada profissionalmente aqui em Uberaba. E não é só em Uberaba, o Brasil inteiro. Tem obra no Brasil inteiro. Obra em Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás. E isso aí é uma coisa que me deixa assim, Orgulhoso. eu encho o peito pra falar, porque é uma coisa que... Hoje você tem quantos funcionários na sua empresa? 200 funcionários. É muito. Diretos, né? Indireto vai dar uns 800, 900, que é os prestadores de serviço, tudo, né? Entendi. Um político que você não admira? Que eu não admiro? Luiz Inácio Lula da Silva. E um político que você admira? Ou foi uma inspiração, né? Uma inspiração? Mário Covas. Eu tava ouvindo um podcast esses dias, Collor versus Collor, e aí apareceu um trechinho do Mário Covas, um podcast muito bom, inclusive, recomendo. Pode fazer a próxima aí pra ele. Moacir, você voltaria a concorrer a um cargo eletivo? Não, no momento não. Recebi convites, inclusive, mas não quero. Com o panorama de Uberaba, não quero. Porque... Acho que não é só não quero. Eu quero ver se a patroa na sua casa, não, como que ela lidaria. Na verdade, é melhor não ser candidato que o divórcio, né? Eu vou, igual aquela figurinha, eu vou ver se a minha esposa, se eu quero ir com a minha esposa. Eu vou ver se minha esposa deixou eu ir. Minha esposa falou que eu não quero, né? Mas eu estou disposto a ajudar quem queira mudar o Uberaba de verdade. Quebrar paradigmas. Porque se for para ficar do mais do mesmo, não conte comigo. Entendi. Moacir, numa situação hipotética que está muito distante hoje, final da Libertadores, Palmeiras e Uberaba Sport, como é que você fica o seu coração? Eita. Se desse Palmeiras e Uberaba Sport, meu filho, você sabe que
Quando o Palmeiras jogou aqui contra o Uberaba Sport em 2011, na Copa do Brasil, só entrou 2 pessoas com a camisa do Palmeiras na torcida do Uberaba, né? Uberaba. Eu e minha filha. Por quê? Porque eu não peguei uma camisa do Palmeiras no Uberaba, mandei cortar E costurar. e costurar no meio. Ah, o Uberaba Sport, né? O Palmeiras já tem 3 Libertadores, né? Olha, até arrepiei pra falar. Eu sou honesto, inclusive nunca me furtei de falar isso, inclusive politicamente. Fui procurado no começo do mandato pela direção do Uberaba Sport para conversar sobre política pública e depois pela direção do Nacional. E aí o pessoal até pegou, nossa, você se reuniu com um, reuniu com o outro, eu não tenho problema nenhum em reunir com os dois, porque eu sou palmeirense e nessa situação não falo sem receio nenhum, torceria pro Palmeiras assim como torci sem problema algum. Gosto do O que a Uberaba. gente precisa é que os dois cresçam juntos também, Quero né? que o Uberaba tenha todo sucesso, o Nacional tenha todo sucesso, mas o meu time mesmo é o Palmeiras. Nossa, e sabe disso. Eu sou palmeirense, desde pequeno, morei em São Paulo, tudo. Fui lá ver o Mundial, né? Em Abu Vem Dhabi, falar que eu sou Abu pé, Dhabi. Abu Dhabi. Vou falar que eu sou pé frio, não, porque eu nunca perdi no Allianz, você já perdeu. Mas eu já vi título, muitos títulos. E eu tenho medo que possa vir para o futuro do Uberaba Sport. Por quê? Hoje em dia, talvez a SAF seja uma saída, mas os times que não estão nas séries A, B, C e D, o futuro deles é muito difícil. Falta de Então, calendário também. e o Uberaba Sport, para sobreviver, o pessoal vai ter que esquecer do passado do Uberaba Sport. Tem que construir um novo time, uma nova história. Porque enquanto ficarem vivendo do passado do Uberaba, o Uberaba não vai sair de onde que ele está. Entendi. Moacir, ir no Allianz Parque, assistir um jogo do Palmeiras ou andar de bicicleta e fazer essas trilhas, esses caminhos que você faz aí de exército? Andar de bicicleta, né? Ih, será que é palmeirense mesmo? Tô ficando Porque andar na de bicicleta, eu te falo um negócio. É uma terapia. Eu conheço. Final do ano agora, eu peguei o avião aqui 1h da tarde, no domingo, desci no Congonhas 2h20, peguei o Uber, fui pro estádio, assisti o jogo, 4 horas, acabou 6, fui pra rodoviária, peguei 11 e vim embora. É que um faz bem pra saúde, o outro faz mal, né? Mas não é, a bicicleta, o esporte, e quem estiver assistindo, ele nunca deixe de fazer esporte, porque atividade física é muito bom pro corpo e pra mente. Eu, em 2016, quando eu comecei a pedalar, minha esposa foi lá comprar uma bicicleta para mim. Primeira vez que eu andei, deixei encostado. Ficou 1 ano encostado. Aí fui andar um dia. Vou começar a andar. Eu andei 8 quilômetros, saí de casa, desci a Santos Dumont, parei ali na esquina da farmácia, ali ó, perto do antigo a esquina com a São Sebastião. Sei onde é. Morrendo, deitei no chão, falei, vem cá despedir de mim que eu tô indo embora. Aproveita enquanto eu tô vivo. Hoje eu pedalo 100 km, 150, rindo. Fui daqui para Ribeirão já 2 vezes de bicicleta. Então, é muito bom. Eu tava pesando 131 quilos, agora eu tô com 108. 107 eu pesei hoje, inclusive. Perdeu 30 quilos aí. Então, é muito bom. E se eu não tivesse fazendo exercício físico, eu poderia já ter morrido. Porque no final do ano agora eu fui fazer exame de rotina, tinha uma artéria com 80% de obstrução. Aí achei, fui lá, fiz a angioplastia, botei um stand. Um só? Um só. Quer dizer, recuperação, já estou pedalando de novo, normal, tudo. Então, não só para o corpo, mas principalmente para a cabeça. Para você dar conta do dia a dia, você tem que estar com a cabeça boa. E hoje a saúde mental, eu acho que ela é mais importante do que a saúde física. Com certeza. Entendeu? E o Palmeiras é bom também, a gente vai lá. Só que não dá para ir todo dia também, né? E de bicicleta no Allianz Parque? Olha, eu já saí daqui, fui para Aparecida de bicicleta, tá? Então dá. Dá certo. Difícil é chegar e ver o jogo. É. Ó, pra fechar, a gente tem uma pergunta clássica aqui, que é uma frase que você gostaria que estivesse na sua lápide. Era um gordinho nervoso, mas era um caboclo bom. Eu acho que te define bem. Pelo que eu te conheço, te define muito bem. Moacir, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né, de ter vindo aqui, conversado com a gente. É um projeto que a gente está começando agora a 2ª temporada. Foi muito bacana poder conversar com você, enfim. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, né? Tem mais de 1 hora. Eu falei pouca coisa. E olha que tem mais de 1 hora que a gente está aqui. Acabei de olhar aqui no celular, fiquei
surpreso, tanto que passou rápido, e eu fico muito feliz de você ter vindo aqui e falado abertamente sobre assuntos que você nunca falou. A primeira vez que eu falo é aqui. Exatamente. Aí pela confiança. A gente, quando tá do lado de pessoas que a gente confia, a gente Muito obrigado. se abre, né? Muito obrigado, eu fico muito feliz e espero que tenha sido a primeira vez de várias vezes, né, que você vai participar do nosso programa e que a gente tenha um futuro melhor aí para a cidade de Uberaba, porque não é segredo para ninguém, assim como você também. Eu tenho várias críticas à atual gestão e eu espero que a gente mude o rumo da nossa cidade. É isso aí. Como o Caio ressalta, né? Eu sou de 2003, então eu ainda sou muito nova. Mas é um prazer me sentar à mesa aqui com você, poder te ouvir falar, aprender. Eu gosto muito de política, né? Sou uma entusiasta do tema. Então, assim, com certeza foi uma das maiores aulas que eu já tive aqui hoje. Já te admirava pelo que a Silvia me dizia. Obrigado. Mas hoje, te conhecendo, admiro um pouco mais. Tá Obrigado. certo? Ó, a gente fica por aqui, né, Caio? Exatamente. Quem quiser acompanhar a entrevista completa no nosso canal do YouTube. E ao longo dos dias aí, no decorrer da semana, a gente vai soltando os cortes no canal do Instagram para que vocês possam assistir aí e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Nós temos uma próxima entrevista, inclusive, marcada, né, com a Isso Lídia aí. Prata, que é jornalista famosa aqui em Uberaba, responsável pelo grande veículo de comunicação que é o Jornal da Manhã, e o maior jornal de Uberaba, o Jornal da Manhã. E, enfim, eu convido a todos a assistirem o próximo episódio e os cortes do Moacir que a gente vai postando aos poucos aqui no nosso Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio.